Salve, salve, primeiro ano. Vamos lá para mais uma aula em PowerPoint, ok? Física 1, a primeira frente, 221, módulo 15, Profeliz, ok? Então, pessoal, nesse módulo a gente vai ver o trabalho de uma força, ok? Primeiro vamos conceituar o que é trabalho, certo? Trabalho é sempre quando eu aplico uma força e eu gero um deslocamento, tá? Então eu preciso aplicar força e obrigatoriamente gerar um deslocamento. Ali na primeira imagem do slide, a gente tem uma figura de um homem puxando uma mulher num trenole. Então ele está aplicando uma força e está gerando um deslocamento. A equação de trabalho é uma equaçãozinha meio estranha, olha ali. Trabalho é igual a força vezes cosseno do ângulo vezes o deslocamento. Esse cosseno do ângulo aqui, esse ângulo, ó, é o ângulo formado entre o vetor deslocamento e o vetor força, ok? Aí eu coloquei aqui embaixo três imagens que são bem importantes, tá? Aqui, ó, entre o deslocamento e a força, o ângulo entre eles é de 0 graus, tá? Cosseno de 0 graus mais 1. Agora aqui na B, eu tenho a força para um lado e o deslocamento para o outro, estão vendo? O ângulo formado entre a força e o vetor deslocamento aqui é um ângulo de 180 graus. Cosseno de 180 graus é igual a menos 1, ok? E aqui na C, eu tenho o vetor deslocamento aqui e o vetor força aqui. O ângulo formado entre esses dois vetores é um ângulo de 90 graus. Por que é importante perceber isso? Porque cosseno de 90 graus é igual a zero, ou seja, o trabalho nessa situação C é igual a zero. Só realiza trabalho as forças do eixo do movimento. Importante gravar essa frase, tá? Porque o deslocamento está acontecendo no eixo X e a força aplicada está no eixo Y. Nesse caso, o trabalho é igual a zero, ok? Então, pessoal, olha só. No slide anterior, aquela equaçãozinha que eu passei para vocês é para o trabalho de uma força quando ela for constante, tá? Agora, se eu tiver o trabalho de uma força variável, para ensino médio é bem simples. Sempre que a força for variável, ele vai vir na forma de um gráfico, tá? No eixo Y, força, no eixo X, deslocamento, tá vendo? É só fazer a área do gráfico. A área do gráfico aqui seria uma área positiva, certo? E aqui nessa outra imagem o trabalho seria uma área negativa. Então, só fazer o cálculo da área do trabalho, aqui ó, força vezes deslocamento, a área vai ser igual ao trabalho. E olha só, quando vocês forem resolver o exercício, vocês vão calcular o trabalho de todas as forças atuantes sobre o meu objeto. Né? Então, por exemplo, aqui ó, eu teria o trabalho da força F4, da F2, F3 e F1. Depois de calcular o trabalho de todas essas forças, se você somar o trabalho de todas, a gente tem o que a gente chama de trabalho da força resultante ou trabalho resultante. Pessoal, olha só, para a gente praticar, eu selecionei o exercício 1 da página 140. A intensidade da força resultante que age sobre um bloco varia com o deslocamento, conforme o gráfico mostrado na figura. Então, veja bem, eu tenho um gráfico com força no eixo Y e deslocamento no eixo X, certo? Então, eu sei que a área desse trabalho representa trabalho. A área desse gráfico, né? Representa trabalho. Sabendo-se que a força resultante possui a mesma direção e o mesmo sentido, isso significa que o trabalho é positivo, e eu observo isso porque o gráfico está na área positiva. Aí ele pede, determine o trabalho realizado pela força resultante nos 6 primeiros metros. Então, ele quer saber a área aqui, ó, até 6 metros. Esse retângulo aqui. Só fazer a área, ó. A área é igual a base vezes a altura. Eu tenho uma base de 6 metros e uma altura de 50 newtons. 6 vezes 50, 300 joules. Unidade de medida de trabalho, joules, ok? Então, toda essa área do gráfico aqui de 0 até 6
dá um valor de 300, que é o trabalho realizado de 0 a 6 metros. Então, pessoal, o exercício 2 da página 140, ele é uma continuação do exercício 1. Ele pede, ó, com base nos dados da questão anterior, calcule o trabalho realizado entre a posição 6 e 10 metros. Então, nesse exercício aqui, ele quer que a gente calcule a área desse trapézio aqui, ó, de 6 a 10 metros. Aqui tem duas formas de resolução para fazer a área desse gráfico, né? Pode fazer o triângulo mais o retângulo e somar as duas áreas, ou fazer a área do trapézio, ó, base maior, vai de 0 até 50, base menor de 0 a 25 e a altura, ó, de 6 a 10 metros. Aí eu vim aqui e coloquei, ó, a área do trapézio, né? Base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Base maior 50, base menor 25, divide por 2, vezes a altura aqui, ó, de 4 metros. Então, eu chego num trabalho com o valor de 150 joules. O exercício 3 da página 140, agora é um exercício para a gente utilizar a equaçãozinha de trabalho, ok? Para empurrar seu cortador de gramas, o senhor Jorel exerce uma força constante de 120 newtons sobre as hastes de seu aparelho, que são retas e estão inclinadas em 60 graus em relação à direção horizontal. Então, olha só, ele passou o ângulo entre a força aplicada e o deslocamento. Sabendo que a força exercida tem a mesma direção das hastes, né, aqui em diagonal, 60 graus com a horizontal, que seno de 60 graus 0,87, cosseno de 60 graus 0,5. Se o cortador de grama percorrer uma distância de 2 metros sobre o solo horizontal, a força que o senhor Joel exerce sobre ele realiza um trabalho em joules. Olha só, trabalho, essa letrinha estranha que é o tal aqui, ó, trabalho é igual a força vezes o cosseno do ângulo, que era 60 graus, vezes o deslocamento. Força aplicada 120, cosseno de 60 graus 0,5, vezes o deslocamento de 2 metros. Eu chego então que o trabalho é igual a 120 joules. Então é isso, pessoal, o trabalho de uma força. Então, ou eu vou usar a equaçãozinha ali, igual nós fizemos no exercício 3, ou teremos que fazer a área do gráfico, quando o gráfico estiver no eixo Y, força, e no eixo X, distância, tá? Deslocamento. Uma coisa importante é que quem realiza trabalho é a força, tá? E não a pessoa. Então, por exemplo, se o Joãozinho aplicou uma força e empurrou a caixa, quem realizou o trabalho foi a força de Joãozinho, não Joãozinho, ok? Cuidado com essa pegadinha aí. Valeu, galera. Até a próxima aula.